A Bíblia diz que nos últimos dias haveria muito engano. E quando Jesus, irmãos, ele fala isso, nós temos que entender que Jesus ele não está falando para qualquer pessoa. Jesus ele está falando para pessoas que são mestres, pessoas, irmãos, que sabiam de cor a Bíblia, pessoas, irmãos, que cumpriam não só os 10 mandamentos, mas 613 leis. Jesus fala até para os seus discípulos: olha, ouve o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles são sepulcros caiados. Jesus está falando que vocês, quando as pessoas olham para vocês, vocês estão aprovados, mas dentro de vocês está podre. A adoração de vocês eu não recebo. E quando nós nos deparamos com isso, irmãos, o Senhor nos convida nessa última hora, que antecede a volta dele, a ficarmos vigilantes e fazermos uma autoanálise. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Como estamos caminhando de verdade com o Senhor? Como nós estamos vivendo no dia a dia? E a pergunta que Deus me fez me perguntar, eu pergunto para vocês: qual é o estilo que agrada a Deus? Qual é a vida que agrada a Deus? Porque existe um padrão, o padrão do céu, o padrão de quem nasceu de novo, um padrão que vive um reino de ponta cabeça, um reino que o líder serve, aquele que dá é melhor do que receber. E eu pergunto novamente: como está o nosso estilo de vida? Automaticamente, para nós chegarmos a um denominador comum, a uma conclusão. Em Lucas 15, Jesus conta uma parábola para explicar o estilo de vida que ele quer. Lucas 15 fala da grande passagem conhecida como o filho pródigo. Abra comigo em Lucas 15, por favor. Nós não vamos ler o texto todo. Nós vamos ler só apenas os versículos 1, 2 e 3. Enquanto você abre, só para você se acentuar o que está acontecendo com Jesus, ele conta uma parábola. Ele disse que havia um pai que tinha 2 filhos. Um saiu de casa, dizendo: pai, me dá a tua herança. Me dá a minha herança, aliás, porque eu quero viver a minha vida. E ele sai de casa. O outro filho fica em casa, continua obedecendo o pai. O filho que pediu a herança, ele saiu da presença do pai e gastou tudo, ao ponto de comer comidas junto com porcos. E ele volta, o pai recebe, perdoa, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Entendendo até aqui? Olha o que diz em Lucas capítulo 15, verso 1 ao 3, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Quem estava reunido? Publicano. Aqui é uma classe só, beleza? Mas Jesus fala de outra classe. A Bíblia nos mostra, o que diz? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma. Perceba que tem 2 grupos: publicanos e pecadores são um grupo, fariseus e religiosos são outro grupo. Amém? Amém. Quando Jesus conta, irmãos, essa parábola, ele está falando tanto dos pecadores e publicanos, como também dos fariseus e os mestres, que são os religiosos. O primeiro grupo, publicano, irmãos, é como se fosse um rebelde. É como se ele falasse assim: rapaz, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, mas eu não quero seguir, eu quero viver a minha vida. Eu sei que Deus existe, mas eu não estou nem aí para essa lei, eu não estou nem para a graça, eu não estou nem aí para que esse tal de Deus ele quer exigir de mim. Então, o pecador e o publicano vive a vida, eu não quero. Amém? Amém? São pessoas que não obedecem a lei. Mas o segundo grupo são os fariseus, conhecidos como os religiosos. Eles obedeciam às leis
Para qual objetivo? Para receber algo da parte de Deus. Ou seja, querer comprar Deus. Trazendo para os nossos dias, perceba, é como se tivesse pessoas dentro da igreja e pessoas fora da igreja que nunca ouviram falar de Jesus. Nós da igreja cremos, queremos seguir as leis. O povo que não conhece o Evangelho, ou que não querem responsabilidade, não estão nem aí. Amém? Estão entendendo até aqui? Toda pessoa, em todo ambiente, em todo o planeta Terra, eu e você, sempre vamos nos deparar com esses dois tipos de pessoas. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão fora da igreja. Pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs. Pessoas que são religiosas, pessoas que não são religiosas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu tenho uma palavra de alerta, irmãos. Qual o estilo de vida que nós estamos vivendo? Diante do eterno, porque Jesus está voltando. Jesus, irmãos, não vai levar pessoas boas no céu. Vai levar pessoas mudadas e transformadas. Porque tem muitas pessoas boas nesse exato momento que estão no inferno. Que não teve a vida transformada. O primeiro grupo, irmãos, ao verso 12 de Lucas 15, 12. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. São pessoas, como eu falei, que não querem compromisso com Deus, que são ateístas na prática. Eles acreditam em Deus, eles sabem que Deus existe, mas as suas práticas, o seu dia a dia, a sua vivência, na escola, em casa, no trabalho, é como se não acreditasse que existisse um Deus. Eu quero viver a minha vida e ninguém tem a ver com isso. São aquele tipo de pessoa que pergunta assim: você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Ele fala: eu acredito. Não é o que morreu na cruz? Eu sei. Deus, ele é um cara legal, um cara bom. São aquele tipo de pessoas, irmãos, que quando acorda, eles não pensam assim: o que Deus tem para mim hoje? Qual é a vontade de Deus? Como eu faço para agradar a Deus hoje? São pessoas que vivem a vida aleatoriamente, irmãos. Amém? Essas pessoas é representado pelo filho mais novo. Eu pergunto para você: esse tipo de pessoa está em pecado? Sim ou não? Vamos lá. Essa pessoa que não está nem aí. Não, Deus existe, é um cara bom, abençoa, vive a vida de todo jeito. Eu pergunto para você: esse tipo de pessoa está em pecado, sim ou não? Sim. Glória a Deus. O segundo tipo de pessoas, irmãos, que é o grupo que eu falei, é o filho mais velho, que simboliza o quê? Os religiosos. Olha o verso 28 e o verso 29 de Lucas 15. Diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo no teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Pastor, eu ainda não entendi. Você conhece a parábola? O filho que ficou em casa, quando soube que o irmão mais novo, que gastou tudo, chegou sem nada, e o pai fez uma grande festa, ele chegou diante do pai, nem entrou para a festa e disse: eu trabalho com o Senhor, eu sirvo o Senhor, e o Senhor nunca matou nem um cabrito para me comer com os meus amigos. Pastor, ainda não entendi. Entendei. É aquele tipo de pessoas que segue as 613 leis. É aquele tipo de pessoa que, ó Senhor, não vou fazer sexo no casamento. Senhor, eu dou o meu dízimo. Senhor, ó, todo mundo interessa aí, para aquele grupo. Ó Senhor, eu estou no escudo direto. Aí a gente faz o quê? Cobra de Deus. Aí Jesus está dizendo: vocês me honram com
seus lábios. Vocês fazem tudo isso aí. Percebem, irmãos, que a parábola, Jesus disse que não tinha 2 servos, não tinha 2 escravos, não tinha 2 empregados, tinha 2. Porque quem serve o Senhor só para dar ganhar, para receber algo em troca, irmãos, está perigoso. E eu pergunto para você: esse tipo de pessoa está em pecado, sim ou não? Por quê? O mais novo está longe de Deus geograficamente. O mais velho está na casa do Pai. Ou seja, o crente está dentro da igreja. Mas o seu coração está longe. Porque o que é pecado, irmãos? É estar longe do Pai. Tanto o mais novo como o mais velho estão longe de Deus. Eu pergunto para você: qual tem sido o nosso estilo de vida? Para nós entendermos isso, nós temos que entender o que é pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Pecado é não priorizar a Deus. Porque o primeiro mandamento, ele vai trazer as outras coisas. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. E quando nós não amamos a Deus em primeiro lugar, por mais que a gente venhamos para na igreja, a Bíblia chama isso de idolatria. Quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou idolatrando alguma coisa. Tem uma frase de João Calvino, eu gosto demais, falo várias vezes aqui, que o coração humano é uma fábrica de fazer isso. Eu sempre estou colocando outras coisas na frente de Deus. Quando eu não amo o Pai acima de todas as coisas, eu estou em pecado. Porque eu amo mais as coisas do que o próprio Pai. Naquela época, irmãos, quando um filho chegava assim: pai, me dá minha herança, ele está dizendo assim: pai, eu quero que o Senhor morra para me adquirir a herança. Isso é um do grupo que vive como se Deus não existisse. O segundo grupo, ele está dizendo: eu estou te servindo, Senhor, porque eu quero algo. Se o Senhor não me dá, a minha obediência é para o Senhor me dar a bênção. Eu não quero te matar, eu não quero que o Senhor morra. Mas a gente está apontando o dedo para ele, perguntando: cadê meu cabrito? Porque eu estou te servindo. Irmãos, guarde essa frase no seu coração, em nome de Jesus. Às vezes, nós estamos transformando o maior doador do universo. Você sabe o que é doador, né? Dá alma. Às vezes, guarde essa frase no seu coração, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos guardando o maior doador do universo, o maior devedor. Vou repetir. Nós estamos pegando Deus, fazendo com que Ele que foi o maior doador, que deu o Filho dele por mim e por você, como o maior devedor. Tudo ideia. E quando nós agimos assim, irmão, nós pegamos as promessas de Deus e transformamos em dívida. Se colocarmos, irmãos, na balança os pecadores, os publicanos, aqueles que não têm compromisso com Deus, não querem nada com Deus, e se nós colocarmos do outro lado, o religioso, nós vamos diferenciar aparentemente, mas sem coração, irmãos. Porque o cara que está de terno, ele está olhando para o cara que tem tatuagem e está dizendo: tu não ama Deus, o teu corpo está tatuado. E o cara que está tatuado está dizendo: tu é um religioso, tu é um hipócrita, tu é um mentiroso, tu está só dentro da igreja. Aí, irmãos, tanto o religioso como o pecador, eles ficam brigando pelos pecados. Perceba, pecados, no plural. Aí fica degladiando. Nós aqui dentro da igreja, acusando lá de fora. O lá de fora, acusando aqui dentro. E Satanás fazendo a festa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a gente tem que ir, irmão, sabe o que é? Na raiz, irmãos. Porque não adianta
ficar falando os pecados. O religioso, nós que estamos dentro da igreja, fala de fulano, que nunca aceitou Jesus, os pecados deles. O que está lá fora, que nunca aceitou Jesus, fala dos pecados dentro da igreja. Aí nós estamos aqui no campo dos pecados, sendo que nós temos que ir no pecado. No pecado. Porque o mais novo está em pecado, sim ou não? Por quê? Porque não ama Deus, não ama o Pai acima de todas as coisas. O mais velho está em pecado, sim ou não? Sim. Porque ele só servia, porque ele amava mais as coisas do que o Pai. Deus ministrou essa frase no meu coração, irmãos, que eu vou falar para você que me fez fazer mal antes de mim. De mim. Pode haver pecado naquilo que eu chamo de santidade. Vou repetir. Pode ser pecado. Pode haver pecado naquilo que eu estou achando que é santo. Tem um trapaceiro, tem um que se prostitui. Ele está em pecado, sim ou não? Muitas vezes aí você pode estar lendo Bíblia, jejuando. E está igual que está em prostituição. O cara que mente, o cara que rouba, o cara que mata aqui. Às vezes eu estou fazendo um curso de teologia. Está em pecado. Como assim, pastor? Porque talvez eu estou fazendo um curso, ou estou estudando a Bíblia, para me mostrar que eu sei mais do que os outros, que sou melhor do que os outros. Às vezes eu estou jejuando para Deus me dar algo. Eu estou barganhando com Deus. E Deus está lá dizendo assim: vocês estão longe de mim. E aí você vai dizer: pastor, mas é difícil. Realmente, irmãos. Para ter um estilo de vida que agrada ao coração de Deus, a gente tem que entender que existe uma má notícia, que é o pecado que se configurou o homem. O nosso coração, irmãos, ele já nasceu com a tendência e amando as coisas desse mundo. Romanos 1 diz que a criatura amou mais a criação do que o Criador. Nosso coração nasce para isso mesmo, irmãos. E não tem como amar a Deus no estalar de dedo. Não tem como amar a Deus só simplesmente com uma oração de 1 minuto, 2 minutos, irmãos. Não tem como só isso. Amar a Deus tem que ser uma decisão real, irmãos. Disposto a morrer de verdade. Dentro dessa última hora, irmãos, nós chamamos na igreja os seus filhos de verdade, para um novo tempo, irmãos, onde não vão se importar mais com nada, onde vão viver de verdade. Mateus 6,13, buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós seremos como os apóstolos, irmãos, como os avivalistas, dizendo: Deus, eu te amo, em primeiro lugar, independente se tem comida ou não, independente se vão ser perseguidos ou não, independente se vão me achar um cara legal na escola, na faculdade, não, mas eu te amo, eu vou expressar esse amor por ti. Sabe por quê, irmãos? Por muito tempo a igreja procurou um jeito de fazer as pessoas entenderem o amor de Deus. Como? Vamos falar sobre as leis, vamos estudar, vamos esboçar a Bíblia, vamos mostrar a lei, que eles vão amar o Senhor. E mostraram, ensinaram. Mas resolveu o problema? Beleza. Pois então vamos fazer o seguinte: vamos falar agora sobre condenação. Vamos falar sobre inferno. Se tu não amar Deus, tu vai para o inferno. Se tu não for crente, tu vai para o inferno. Tu é do diabo e tal. Eu pergunto para você: foi pregado isso? Foi ensinado isso? Resolveu? Não, pois nós vamos resolver de outra maneira. Vamos falar sobre recompensa. Se tu servir a Deus, o céu está lá. Tem o céu te esperando, com rua de ouro e tal. Eu pergunto para vocês: resolveu? Somos mais de 30 milhões de cristãos no Brasil, e conhecido como o país mais corrupto da história. É Guinness Book que fala, a nação brasileira já entrou. Mais de 60% de cristãos, irmãos, no Brasil, e entramos com o maior índice de corrupção da história. Como pode? Porque o estilo de vida que nós confessamos com a boca é diferente do nosso coração que nós vivemos. E Deus, irmãos, nessa última hora está balançando a figueira. Você já viu que muitos frutos podres já caíram. E ele continua balançando.
Pastor, como é que eu faço? Porque se o filho mais novo foi embora, que é a vida mudando, não agradou o pai, e o que ficou em casa, que fazia o serviço com o pai, não agradou, e agora? Como é que faz? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque aquele menino, irmãos, matou Deus, o mais novo, matou Deus no seu coração. Foi embora, pegou tudo, gastou tudo. Quando ele viu que ele estava com os porcos, ele cometeu outro pecado. Ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou ser como funcionário dele. Eu vou ser igual meu irmão mais velho. Agora eu vou trabalhar para me receber comida. Eu pergunto para você, está certa essa atitude? Sim ou não? Não. Não. Só quando ele chega diante do pai, você conhece a história. O pai está de braços abertos para abraçar o filho. Ei, igreja, o pai não está recebendo um filho que se formou em doutorado. O pai não está recebendo um filho que se formou em engenharia, em medicina. O pai não está recebendo um filho com esposa, com filhos, com neto. O pai está recebendo bem que rasgado para nós. Um filho que era drogado, um filho que estava na bebida, um filho que estava na prostituição, um filho que estava no caminho do mundo do crime. Quando ele vê, irmãos, ele abraça aquele filho, ele beija ele dá vestes novas, ele dá sandálias novas, ele dá, irmãos, um anel, dizendo: esse é meu filho. Ele abraça aquele filho e o ama. Aqui está o segredo, irmãos, para nós amarmos a Deus corretamente, para termos um estilo de vida que agrada a Deus, é entender qual foi o amor do Pai. Sabe como? 1 João, capítulo 4, verso 19 diz: Ele nos amou primeiro. Vou repetir. Não. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse filho mais novo, irmãos, ele era inimigo do pai, como diz Romanos 5,10. Que nós éramos inimigos de Deus. E Deus diz: enviarei meu filho para morrer por todos. Irmãos, você sabe por quê que nós não amamos a Deus em primeiro lugar? Porque nós não creemos que Ele diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não cremos, irmãos, nessa palavra. Porque se nós acreditarmos, nós amaríamos primeiro. O estilo de vida que Deus quer é um coração que ama Ele sobre todas as coisas, irmãos. É um comportamento que não espera nada em troca. Por quê? Porque Ele já recebeu tudo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, irmãos, nós entendemos que o que vier, se vir uma casa, se vir um carro, uma moto, uma bicicleta, um concurso, uma faculdade, é lucro. É por isso que Paulo vai dizer que o viver e o morrer é lucro. Porque ele entendeu. O Pai me amou primeiro. O Pai me amou primeiro. A única forma, irmãos, de você amar a Deus sobre todas as coisas é crer de verdade. É acreditar de verdade, irmãos, no que a Bíblia diz. Fala. O Rony mais a Renata, eles são casados. Amém? Amém. Mas eles namoraram, noivaram e se casaram. No dia do casamento deles, o pastor veio abençoar, veio fazer oração. Aí ele disse assim: eu vos declaro marido, mas antes eles não eram. Mas depois que o pastor abençoou, passaram o quê? A ser marido. Mas por que o Rony é marido? Por que a Renata é esposa? Porque o Rony agora creu que a partir de agora ele não é um cara solteiro. Ele não é um homem sozinho, ele está crendo: eu agora sou marido, eu agora tenho responsabilidade, eu agora a minha vida é a dois. A Renata, do mesmo jeito, agora eu estou crendo que eu sou uma esposa, que eu sou uma mulher para cuidar do meu esposo. Mas se eles não crerem, se eles não têm estilo de vida, ela vai envolver a vida. Se ela
diz é assim. Ela me conheceu assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Se ele não crê que ele era marido, ele não vai crer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Irmão, chegou o tempo de nós crer de verdade, acreditar de verdade. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, fez uma promessa para um homem idólatra, numa cidade idólatra, uma família idólatra, que era Abraão. E ele disse: Abraão, sai da tua parentela. A Bíblia diz que ele creu no Evangelho. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi correr para a terra prometida. E a Bíblia diz que ele foi abençoado. E até hoje tem descendência de Abraão. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmãos? Chegou o tempo de eu e você crer nessa palavra de verdade. Crer que Deus te ama. Deus entregou a vida do filho dele por você. Você não foi esquecido. Você não foi jogado. Você não é imundo. Não, você é um príncipe de Deus. É um princesa de Deus. Deus te ama. Nós temos dificuldade disso, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque nós estamos num tempo muito difícil, irmãos. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não estamos. Como essa palavra me arrebentou, irmãos? Como ela me quebrou por dentro? Coloca para mim João 5,25. Vou dar uma forma para você crer, amar a Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus. João 5 diz: eu afirmo que está chegando e já chegou, é que os mortos ouvirão a voz do Filho, e aqueles que ouvirem vão o quê? Viverão. Sabe por que eu e você não ouvimos a voz de Deus? Sabe por que nós não cremos no amor de Deus? Porque nós estamos vivendo assim. Sabe por que a irmã Dancene está sendo conduzida pelo Espírito para jejum, para oração, para leitura bíblica? Sabe para quê, irmãos? Porque a nossa carne está muito apegada às coisas materiais. Quando nós estamos assim, irmãos, quando nós não se importamos mais em ganhar ninguém, com um vizinho, nem uma alma, nós estamos vivos da Silva. Nós precisamos morrer. Lucas 9:23 diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Portanto, todo aquele que procurar a sua vida, perderá. Mas aquele que morrer por causa de mim, esse aí entrará. Para você amar a Deus de verdade, você tem que morrer, irmão. Para você ouvir a voz de Deus, a do Espírito desses dias, você tem que morrer. Matar essa carne que está tentando. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 11 de João capítulo 11, Jesus chega diante de Marta e de Maria para ressuscitar quem? Ele estava pelo dia morto 4 dias. Aí ele chega. Aí a Marta, quem é a Marta? Aquela que trabalha, né? Aquela que toda hora está movimentando. É o símbolo da igreja que serve, que cuida. Aí ele chegou, a Marta chegou diante dele e disse: Senhor. Aí Marta, eu te falei que vai ver a glória de Deus. Aí Maria chega, que é aquela mulher que se prostra, que adora. Senhor, se tu tivesse vindo, irmão, te morri. Aí ele veio e falou assim: eu te falei, se tu crê, ó, se tu crê, vai ver a glória de Deus. Aí ela, vamos discutir teologia de Jesus, uma coisa. Aí até eu sei que é escatologia, nos últimos dias o Senhor vai voltar, vai ressuscitar os mortos. Né? Não entendeu. Então nós temos a igreja que serve, nós temos a igreja que adora, mas não entendeu, não estava morto. Mas quando Jesus chega lá no número 10, Lázaro, sai para fora. Impressionante, irmãos, que naquele dia a única pessoa que ouviu a voz de Deus é quem estava. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Quem está compreendendo o que Deus está falando? Nós temos que mortificar a carne, fala ela, irmãos. Nós temos que fazer igual Jacó, irmãos, que fala de Jacó. Jacó foi o único homem que teve 3 nomes. 3! Jacó, Esaú e Israel. Jacó foi o nome que o pai dele deu para ele, que era enganador, mentiroso, usurpador. Sabe o que quer dizer isso aqui? É o nome que as pessoas querem que tu seja alguém. As pessoas querem que tu seja algo. As pessoas te dão nome. As pessoas querem te dar um estilo de vida. O segundo nome é Esaú, que ele mesmo se deu nome. É aquilo que ele quer
ser, é a vontade que Ele quer fazer. Mas o terceiro foi Deus que deu. É o propósito de Deus. É aquilo que eu tenho para ti. Interessante que Jacó chegou retinho, ó. No modo Jacó. Bacaninho, andando bacana, ó. Aí ele começa a brigar com Deus. Aí Deus toca na coxa dele. Aí ele sai mancando. Não é assim? Tem diferença do cara que anda assim, normal, para isso aqui? Sim ou não? Sim. Quem teve um encontro com Deus de verdade, quem ama Deus de verdade, o seu estilo de vida caminha diferente. Porque quando ele estava mancando, o povo não é o Jacó não. Ali é outra pessoa, porque ele está diferente, o caminhado dele está diferente. Sabe o que é isso aqui? É quando você começa a mudar, quando você começa a orar, ler Bíblia, cuidar de pessoas, amar a igreja, amar o Senhor, quer saber só de Deus, quer orar, quer falar de Jesus. O seu caminhar é diferente. Ele chegou reto fisicamente, mas por dentro ele estava todo. Deus lutou com ele, Deus tocou no interior dele. Ele agora, irmãos, por fora saiu mancando, mas por dentro ele estava alinhado, porque ele se encontrou com o carpinteiro de Nazaré, aquele que muda a história, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que alinha, aquele que leva o povo lá no céu. Nosso encontro com Deus tem que mudar nosso poder, transformar nós com Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus te ama. Glória a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nessa palavra. Nada de religiosidade, nada de vida pecaminosa. É tempo de amarmos a Deus de verdade. Deus está chamando eu e você para esse tempo. Eu quero convidar você que não entregou a vida para Jesus ainda, que quer abraçar esse amor, ou você que se encontra afastado, eu quero chamar você aqui na frente para nós orarmos. Alguém nessa noite que fala assim: Senhor, eu preciso te amar. Alguém que quer dar um passo de fé e fala assim: Senhor, eu caminhei sozinho, estava com aquele filho longe de ti. O Pai quer te abraçar. O Pai quer grandes coisas ter contigo. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão. Não tenha vergonha, irmão. Não pese o seu coração. Não tenha receio. Nosso intuito é que você fique próximo do Pai. Se achegue ao Pai. Ou alguém quer se reconciliar nessa noite. Se Deus falou com você: rapaz, eu nunca me senti amado, eu estou precisando ser amado. Vamos. Só tem um jeito. Conhecendo o amor de Deus. E o primeiro passo é entregar a vida aí. Alguém nessa noite? Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer pela sua presença. Você que está nos visitando, volte mais vezes em nome de Jesus. Quero dizer para você que nós temos nas quarta-feiras um culto de oração, irmãos, que tem sido algo maravilhoso. Nós temos estudado as bem-aventuranças. Na quinta-feira nós temos pequenos grupos nas casas, irmãos. É onde nós crescemos juntos, onde nós compartilhamos as nossas dores, as nossas alegrias. Onde nós somos família de verdade, fora daqui. Sábado nós temos um grupo de jovem e domingo nós temos mais um encontro marcado aqui.
Amém? Você tem um pedido que quer colocar diante do Senhor. Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, nós não queremos ser religiosos. E nem o estilo de vida que o filho mais novo tomou. Foi abraçar o mundo, as coisas dessa vida. Mas nós queremos te amar em primeiro lugar. Que essa palavra, Senhor, ela não fique apenas no intelecto, no conhecimento, mas que ela desça para o nosso coração e nós possamos priorizar de verdade. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos nessa palavra de verdade. Cada um aqui, meu Pai, tem uma promessa. O Senhor criou um propósito. Nós cremos e acreditamos nisso. Abençoe cada um estendidas por isso um pedido, Deus. Um clamor. Que essa semana seja uma semana diferente, papai querido. De graça, de unção, de comunhão, de crescimento espiritual, de intimidade com o Senhor. Ouve os teus filhos, Deus. Pai, por onde eles irem, em nome de Jesus, até a planta dos pés dele pisar, possa prosperar. Que o Espírito que habita neles, meu Pai, possa transformar ambientes, possa levar paz, alegria, amor. Por onde eles andarem, Senhor, a tua presença esteja nítida e clara. Que eles não tenham vergonha de dizer que é filho de Deus, que te ama, que tem alegria de te adorar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, na escola onde eles estiverem, no hall de amizade, em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus comércios, que a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo, Senhor, esteja com eles hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim para receber as bênçãos apostólicas, irmãos. Que o amor do nosso Pai, a graça do nosso Rei e Salvador Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Amém e amém. Boa semana, meus irmãos.